a imagem do teu filho. No nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Caleb, pela vida da Rebeca, pela vida da Emily, pela vida do Daniel. Eles são lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eles estão nos acompanhando hoje na adoração. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Obrigado por terem aceito o convite. Eles não são um grupo, eles aceitaram o convite para hoje estarem aqui nos adorando a Deus junto conosco. Eu tenho certeza que Deus recebeu a adoração, o nosso louvor, e que o Senhor foi engrandecido entre nós, irmãos. Eu fico muito contente quando eu vejo pessoas que se desprendem assim para estar na presença do Senhor e oferecer a Ele o seu melhor, oferecer a Ele aquilo que nós temos de mais importante, que são os nossos dons e os nossos talentos. Que o Senhor honre vocês em nome de Jesus. Amados irmãos, nós vamos abrir nossa Bíblia, a palavra do Senhor, em Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11. Você já teve alguém em quem você se inspirava? Alguém assim que você olhava e você admirava, você respeitava muito e você falava assim, eu quero ser como aquela pessoa um dia? Já teve a oportunidade de conhecer alguém que você acompanhava, talvez pelas redes sociais, talvez pela internet, que você admirava muito, e talvez sentar com aquela pessoa e aprender com ela? Nós vivemos a era das autoridades, né? Hoje existem autoridades em tudo, autoridades na área do conhecimento, na área das profissões, na área da adoração, do louvor, pessoas que são muito boas naquilo que elas fazem e que nos inspiram, de modo que a gente olha e fala assim, uau, quando eu crescer, eu quero ser igual fulano. Eu tive essa oportunidade, não para engrandecer homens, mas porque o testemunho ele é muito importante. Ao longo da minha vida, como servo do Senhor, eu tenho aplicado a minha vida para poder falar sobre famílias. E um dia eu conheci um pregador chamado Josué Gonçalves. Esse pregador, me acompanhei ele durante muito tempo, e eu acompanhava os seus CDs, eu via os DVDs dele pregando, e aquilo aquecia o meu coração. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu dediquei aquele livro ao Senhor, mas eu também coloquei ao pastor Josué Gonçalves, que me inspira muito. Mas eu só conhecia ele pela internet. Eu só conhecia ele assim, das redes sociais. Não conhecia pessoalmente. Mas eu tinha muita vontade de sentar com ele e aprender sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos. Eu ficava impressionado com a pregação dele. E tem uma coisa que hoje em dia a gente está acostumado, que é você se decepcionar com as pessoas, né? Você muitas vezes admira uma pessoa e você olha e fala assim, nossa, o dia que eu conhecer aquela pessoa vai ser muito legal, e aí de repente você conhece e você se decepciona. Mas eu conheci ele e foi diferente. O dia que eu conheci ele, eu vi que ele era coerente com aquilo que ele pregava. Ele foi pregar num congresso de famílias lá na minha cidade, e ele entrou em contato comigo, falou que sabia do meu ministério e queria me conhecer. Olha que coisa legal. E aí nós sentamos, nós conversamos, e ele pediu para eu poder acompanhá-lo no congresso e no final levá-lo ao hotel. No final do congresso eu descobri que o valor que foi arrecadado com as entradas não pagava o congresso. A pessoa que organizou o congresso era muito simples. Ela tinha uma casa muito simples e ele foi jantar na casa dele um dia antes. E aquela pessoa ia ficar com uma dívida muito grande, ao ponto de ela ter que vender o seu carro para pagar as despesas daquele congresso. E aí ele falou comigo assim, olha, na hora que terminar o congresso, eu vou pedir para você me levar para o hotel, você me tira logo, porque eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz. Eu falei, pastor, você vai me colocar numa fria não, né? Estou te conhecendo hoje, você vai me colocar numa fria. No final do congresso ele levantou e falou assim, meus irmãos, eu queria dizer que a minha passagem aérea está paga. Eu paguei. Eu queria dizer que as despesas das pessoas que me acompanharam para vender os meus livros estão pagas. Eu paguei. Eu quero dizer que toda a despesa desse congresso está paga. Eu paguei. O Senhor pediu para eu vir aqui hoje e não levar um centavo desse lugar, mas pagar toda a despesa desse congresso. É legal quando você conhece alguém que você admira e fala assim, eu não estava enganado, né?
Mas a gente vive isso, esse período em que a gente vê as pessoas, a gente admira as pessoas, a gente quer aprender com elas, a gente quer se aproximar delas, conhecê-las. E aí elas fazem alguma coisa que nos chama a atenção, que nos faz admirar, e a gente fala assim, eu também quero fazer aquilo, eu quero fazer daquele jeito. E está tudo bem. Não tem nada de errado, Eduardo, você admirar alguém, olhar para uma pessoa que faz algo com excelência e falar assim, uau, eu quero fazer como aquela pessoa faz. Está tudo bem. Tanto é que hoje nós vamos ver que houve um momento na vida de Jesus em que os discípulos o viram fazer algo e eles pedem ao Senhor para ensiná-lo. Senhor, me ensina a fazer isso. Olha o que diz Lucas, capítulo 11, verso de número 1. Nós vamos ler só esse verso. Lucas, capítulo 11, verso de número 1. Diz assim, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja, esse texto ele está inserido num contexto muito importante. O capítulo de número 10 é um momento em que Jesus ele ensina aos seus discípulos por meio do seu exemplo. Em todo o capítulo 10 nós vemos Jesus agindo para que os discípulos o observassem, para que eles pudessem repetir mais tarde. Nós vemos Jesus como um modelo, a fim de que os seus discípulos que o acompanhavam pudessem ser influenciados, inspirados por ele. Capítulo 10, do verso de número 1 ao 20, nós temos aí Jesus enviando os seus discípulos. Depois nós temos do versículo 21 ao 24, Jesus tratando sobre a soberania de Deus. Depois do versículo 25 ao 37, nós temos a parábola do bom samaritano. Depois do versículo 38 ao 42, nós temos Jesus visitando a casa de Marta e Maria, e Jesus falando que uma delas escolheu a melhor parte, que era estar com o coração voltado para o Senhor e não para os afazeres da vida. Nós temos Jesus ensinando os seus discípulos, Jesus vivendo e os discípulos o observando, Jesus sendo um exemplo de serviço no reino, de devoção, mostrando quais são as nossas prioridades corretas, que é estar aos pés dele, servindo ele. E esse pano de fundo prepara os discípulos para o que aconteceria agora, para o que nós lemos aqui no verso de número 1 do capítulo 11. A primeira coisa que nós somos informados nesse texto é que Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava orando. Jesus estava orando. Olha a primeira parte do versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Irmãos, a Bíblia, e especialmente Lucas, ele trata sobre a vida de oração de Jesus. Ele mostra Jesus em diversos momentos orando. Nós vemos Jesus Cristo orando com a multidão. Jesus está sendo batizado e ele ora e a multidão vê ele orando. Nós vemos Jesus orando na multiplicação dos pães e peixes e uma multidão observando ele orar e fazer algo extraordinário. Nós vemos Jesus orando na ressurreição de Lázaro e os judeus contemplando Jesus orando. Mas Jesus não orava somente no meio de uma multidão. Ele também orava com os 12. A palavra nos diz em Lucas 9,18, que estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem ele perguntou, quem dizem as pessoas que eu sou? Ele orava com seus discípulos, com os 12. Não só com os 12, ele tinha 3 discípulos que eram mais próximos dele, com quem ele também orava. Lucas capítulo 9, verso 28 diz que cerca de 8 dias depois de proferidas as palavras que Jesus havia dito, ele tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte com o propósito de orar. Jesus orava no meio da multidão, orava com os discípulos, orava com 3 pessoas que se aproximavam mais dele para orar, mas ele também orava sozinho. Lucas capítulo 5, verso 16, diz que Jesus se retirava para lugares desertos a fim de orar sozinho. Ele tinha uma vida constante de oração. Nós vemos em vários momentos ele deixando os seus discípulos para poder orar, para buscar a presença de Deus, para estar prostrado diante do Senhor. Há um texto especial lá em Marcos capítulo 1, verso 32. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Marcos
capítulo 1, verso 32. Você vai ver como a rotina de oração de Jesus era. Marcos 1, versículo 32. Veja o que esse texto nos revela. O texto diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Até aqui. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Pessoas de toda a cidade vieram para que Jesus os curasse, para que Jesus expelisse os demônios que os perturbavam. A gente olha para esse texto, a gente tem a impressão de que era uma reunião como essa daqui, ó. Todo mundo sentado esperando a vez deles de serem atendidos por Jesus. Irmãos, nós estamos redondamente enganados. Imagina, Eduardo, se você estivesse com a sua filha prestes a morrer, e Jesus estivesse aqui, e você sabia que Jesus podia curá-la, você ficaria aí sentado esperando que Jesus fosse até você? Ou você viria desesperado aos pés dele falando: tem misericórdia da minha filha? Desesperado. As pessoas estavam desesperadas, porque elas sabiam que ali estava o Filho de Deus, aquele a quem a sua fama havia espalhado por toda parte, que havia curado pessoas, que havia expelido demônios, que estava fazendo sinais, maravilhas. Havia um alvoroço nesse lugar, e Jesus estava atendendo a todos que vinham até ele. Era tarde, ao cair do sol, e muitas pessoas estavam próximas a Jesus. Algumas pediam para que ele permitisse apenas que elas tocassem nele. Imagina como as pessoas apertavam Jesus, como as pessoas o procuravam, como elas estavam desesperadas, para que Jesus intervisse na situação delas. Mas olha o que o texto diz, depois de ele ter passado por todo esse momento de conflito, de alvoroço, de movimento. Agora, olha o que diz o verso 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali o quê? Orava. Preste atenção, o texto está dizendo, no versículo 32, que à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. As pessoas, ao cair da tarde, elas foram para o lugar onde Jesus estava. E elas não voltaram para casa. Provavelmente elas armaram barracas ali no lugar em que Jesus estava, aguardando que o outro dia raiasse para que elas... Muito obrigado, meu irmão. Para que elas pudessem ser atendidas por Jesus. E Jesus as atendeu a tarde inteira. A tarde inteira. Ele curou os enfermos. Expeliu demônios. Ele pregou. E quando aquelas pessoas estavam dormindo, o que ele fez? Foi orar. Tenta imaginar a cena. Jesus quer ter tempo com o Pai. E ele tem que atravessar onde a multidão estava acampada, sem que eles acordassem. Porque se eles acordassem, o alvoroço recomeçaria. Eles queriam tocar Jesus. Eles queriam ser curados por Jesus. E Jesus, depois de ter passado um dia inteiro atendendo as pessoas, ele não vai descansar. Ele vai buscar o Pai em oração. Há um curto espaço entre o momento da tarde, que as pessoas vão até onde Jesus estava, com o cair da madrugada, em que Jesus, ao invés de descansar, ele vai até a presença do Pai. Veja, Jesus orava. Jesus tinha uma vida constante de oração. Ele buscava a face do Pai. Cansado, descansado, tendo bons momentos, maus momentos, ele buscava o Pai, ele estava na presença do Pai, e esses textos que nós lemos demonstram diversos momentos em que ele orava. E agora Lucas, no capítulo 11, que nós lemos, vai nos acrescentar uma informação. O texto diz que de uma certa feita, estava Jesus orando num certo lugar. Quando terminou, o que esse quando terminou nos indica? Indica que os discípulos estavam observando ele orar. Como que eles saberiam, Rafael, que ele terminou de orar se eles não estivessem olhando? Jesus orava e os seus discípulos estavam olhando ele orar. E os seus discípulos o observavam, estavam ali olhando para o Mestre, para o Filho de Deus,
totalmente dependente na presença de Deus. Você já imaginou o que é isso? Ver Jesus orando. Você já imaginou? Nós oramos a Ele, no nome dEle, para a glória do nome dEle. Agora imagina contemplar o nosso Senhor, totalmente dependente na presença do Pai. Eles olhavam para Jesus orando. Eles estavam olhando Jesus, e Jesus estava ali totalmente rendido, totalmente quebrantado, prostrado na presença do Pai, adorando o Pai. Imagina a cena. Você já teve que interromper alguém que estava orando? Alguém te pediu para você dar um recado para alguém que estava orando? Isso é coisa de diácono, né? Vai lá e fala com o pastor. Mas o pastor está orando. Mas você tem que ir lá e falar com o pastor. Eu também faço isso de vez em quando. As irmãs estão orando aqui, ó. Aqui atrás o culto tem que começar, né? Aí eu tenho que ir lá para interromper o culto. O que a gente faz para interromper uma oração? A gente não chega e fala assim, acabou. A gente chega e fica assim. Na hora que der uma brecha, aí eu falo. A gente não interrompe uma oração fervorosa. A gente não interrompe uma pessoa que está tendo uma conexão íntima com o Pai. A gente observa. E os discípulos estavam observando, e nenhum deles teve coragem de interromper o mestre. Eles estavam observando por quê, Selma? Eles estavam assim, eu quero orar como ele ora. Pede, Pedro, para ele nos ensinar a orar como ele ora. Vai, João, fala com ele, para nos ensinar a fazer o que ele faz. Eu quero orar como ele ora. Mas eles não tiveram coragem de interromper Jesus. Irmãos, eu não sei quão impactante, quão intenso estava sendo esse período de oração de Jesus com seus discípulos. Ali, na presença do Pai. Eu não sei qual foi a intensidade dessa oração. O que eu sei é que a minha Bíblia diz que esses discípulos andaram com Jesus durante 3 anos. E eles viram Jesus pregando. Mas eles não pediram, me ensina a pregar. A Bíblia diz que esses discípulos andaram com Jesus durante 3 anos. E eles viram Jesus expelindo demônios. Mas eles não pediram, me ensina a expelir demônios. A Bíblia diz que há cerca de 3 anos eles andavam com ele e viam eles curando enfermos. Mas eles não pedem para Jesus ensinar eles a curar enfermos. Ele multiplicou pães. Ele andou sobre as águas. Em qual momento as Escrituras dizem que eles pediram a Jesus, Jesus, eu quero fazer isso que o Senhor fez. Mas, embora eles não tenham pedido a Jesus para poder fazer essas coisas, para fazer esses sinais, para fazer essas maravilhas, o texto que nós lemos nos diz, na continuação, que eles disseram, Senhor, ensina-nos ao quê? A orar. Ensina-nos a orar. Eles estavam observando o mestre ali na presença do Pai. Tenta imaginar isso, meu irmão. Tenta imaginar isso, minha irmã. O nosso Senhor orando. E os discípulos observando. E quando ele termina, eles só pedem uma coisa. Me ensina. Me ensina a orar. Me ensina a orar como o Senhor está orando. Por que os discípulos pediram Jesus para ensiná-los a orar? Pelo mesmo motivo pelo qual ninguém me pediria para ensinar a tocar violão. Porque eu não sei. Pelo mesmo motivo que ninguém me pediria para ensinar a cantar. Porque eu não sei. Eles pediram Jesus para ensiná-los a orar porque Jesus orava demais. A gente pede para aprender com quem sabe. Com quem faz. E Jesus fazia. Os discípulos viram ele fazer. Os discípulos viram ele orar. Isso inspirou os discípulos. A vida de oração de Jesus fez com que os olhos dos discípulos se abrissem para a oportunidade que estava diante deles. Ter relacionamento com Deus, com o Pai. Buscar a presença, a face do Senhor. Imagina eles vendo o Cristo ali orando diante deles. E quando ele termina, ele só tem uma coisa para dizer, Senhor, me ensina a orar. Mas por que Jesus orava tanto? Por que Jesus orava tanto? Ele era o Filho de Deus. Mas ainda assim ele orava constantemente. Ele não cessava suas orações. Ele não parava de orar.
Ele era o Filho de Deus, mas ainda assim orava. Ele orava em todas as circunstâncias. Nós vemos Jesus orando em momentos de alegria, em momentos de conflito, em momentos em que ele precisa buscar poder e autoridade para a missão. Nós vemos Jesus orando para tomar decisões. Por que que ele orava tanto? Todas essas experiências de oração de Jesus nos mostram que a oração não era um apaga-fogo na vida de Jesus. Sabe quando está tudo dando errado e você ora? Jesus orava antes de dar errado. Nós muitas vezes oramos porque já tentamos fazer do nosso jeito e deu ruim. Porque nós nos esforçamos. A oração, para muitos de nós, ela é a última tentativa, quando ela deveria ser a primeira. Quando você deixa para orar depois de já ter feito tudo, sabe o que você está dizendo? Eu tentei, Senhor. Eu tentei ser o Senhor. Eu tentei fazer o que só o Senhor pode. Nós não devemos nem tentar. Primeira alternativa para a gente tem que sair para os pés do Senhor. E Jesus nos ensina isso. Ele não orava somente quando as coisas estavam ruins, mas também orava quando as coisas estavam boas. Olha aí comigo, Lucas capítulo 5, verso 15. Lucas capítulo 5, verso 15. O texto diz que, porém, o que se dizia a respeito dele, a respeito de Jesus, cada vez mais se espalhava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Mas ele se retirava a lugares solitários e orava. Está tudo bem. A fama dele está se espalhando. As pessoas o estão procurando. Ele está sendo cada vez mais admirado, não tem oposição. Ele está feliz. E o que ele fazia? Orava. Ele orava nos bons momentos. Veja, a Bíblia também diz que ele orava para tomar decisões. Olha Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas 6, 12. O texto diz assim: naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de quê? De quê? Orar. E passou a noite o quê? E quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Gente, ele orou para escolher os seus discípulos. Ele orou para decidir quem ele chamava. Ele passa a noite orando, e quando ele termina de orar, ele chama os seus discípulos. Você vai se lembrar que Jesus tinha muitos discípulos. Atos capítulo 1 diz que ele tinha pelo menos 120 discípulos que o acompanhavam. E ele escolheu desses 120, 12 discípulos. Ele orava para tomar decisões. Jesus também orava antes de cumprir missões. O texto que nós lemos em Marcos, capítulo 1, verso 35, diz que uma multidão, no cair da tarde, foi até Jesus. E Jesus curou aquelas pessoas. De madrugada ele foi orar. E no meio da noite, Pedro se dá conta de que Jesus não estava no lugar onde ele deveria estar, na cama. Olha comigo, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo de número 1. Verso de número, deixa eu localizar aqui esse versículo específico. Marcos 1, verso de número 36. 1:36. O versículo 35 diz que ele tinha se levantado alta madrugada para orar. E o verso 36 diz: procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam, Senhor. E olha o que o texto nos diz, versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ele passou a tarde inteira curando. Enquanto as pessoas dormiam, ele foi orar. Enquanto ele orava, Pedro o procura e disse: Senhor, estão te procurando. E quando Pedro o encontra, ele diz assim: vamos para outros lugares. Vamos pregar, vamos alcançar outras pessoas, porque foi para isso que eu vim. Ele orava antes de enfrentar grandes desafios, antes de sair para a missão, antes de sair para evangelizar. Jesus orava para que a vaidade não tomasse o coração dele. Você se lembra? João capítulo 6 diz que Jesus está num lugar deserto.
E uma multidão vai atrás dele. E a tarde cai. E não tinha o que comer. E de repente eles encontram um menino que tinha 5 pães e 3 peixinhos. E esse menino entrega tudo que ele tinha nas mãos do Senhor. E o Senhor multiplica aquilo. De forma que muitas pessoas, 5.000 pessoas comeram. Depois que Jesus faz esse milagre, as pessoas queriam pegar Jesus e coroá-lo como rei. Mas ele sai daquele lugar e vai para a presença do Pai, para que a vaidade não tomasse lugar no coração dele. Meu irmão, minha irmã, se Jesus orava por todas essas coisas, por que nós não oramos como ele? Hebreus capítulo 4, verso 15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós, antes nós temos um que em tudo foi tentado, mas não foi encontrado culpa nele. Nós precisamos orar para tomar nossas decisões. A gente não sabe o que vem depois da escolha. A gente não sabe o que vem depois do que a gente acabou de fazer. Jesus orava. Jesus orava para fazer as coisas que nós fazemos e constantemente temos resultados negativos por falta de oração. Quantas coisas boas não aparecem diante de nós, que nós olhamos e falamos, que oportunidade incrível, mas elas desmoronam como um castelo de areia na beira da praia, porque nós não oramos. Porque nós não invocamos o nome do Senhor e pedimos, Senhor, direciona a minha vida. Quantas vezes, irmãos, nós tivemos aquela sensação de que agora vai dar certo, seja no empreendimento, seja num relacionamento, seja até mesmo na vida espiritual. Mas porque a gente não ora, não vai. Não acontece. Mas Jesus orava, Jesus era completamente dependente de Deus. Ele viveu, ele agiu na unção do Espírito Santo, em plena comunhão e submissão com a vontade do Pai. Os discípulos estão com fome, eles entendem que Jesus também está com fome. E lá em João capítulo 4, verso 31, os discípulos chegam para Jesus e dizem, come, Senhor. O Senhor está cansado. O Senhor está com fome. Come, Senhor. Olha o que o verso 32 diz. Mas ele lhes disse, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em estar na presença do Pai. A minha comida consiste em estar em completa submissão à vontade do meu Pai, daquele que me enviou, daquele em quem eu encontro prazer, daquele em quem eu encontro satisfação, daquele a quem a minha alma busca. Vocês buscam coisas que satisfazem esta vida, que satisfazem a carne. A minha comida está em fazer a vontade do meu Pai. A minha comida está em estar na presença do meu Pai, buscando a face do meu Pai. Eu estou cansado, mas eu busco a face do meu Pai. Me procuram, mas eu busco a face do meu Pai. Eu tenho muitos afazeres, mas eu paro e eu busco a face do meu Pai. Totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Muito se fala, irmãos, da divindade de Cristo. Nós poderíamos dizer assim, ele era Deus, não precisava de orar. E a gente defendeu com argumentos muito fortes de que Cristo é Deus, de que Ele é Senhor. As pessoas tentam dizer que Ele é um ser humano histórico, que Ele realmente existiu, mas é só um ser humano histórico. Foi alguém bom no seu tempo. E nós defendemos, não, Ele não era só um homem, Ele não era só um profeta, Ele não era só um mestre, Ele era o Filho de Deus. Nós defendemos isso, mas nós nos esquecemos de que Ele também era homem, como nós. E olha o que diz Atos capítulo 2, verso 22. Às vezes a gente acha que Jesus curou por causa da sua divindade.
Às vezes a gente acha que Jesus expeliu demônios por causa da sua divindade. Às vezes a gente acha que Jesus fez grandes prodígios, sinais e maravilhas porque ele era Deus. Mas olha o que esse texto de Atos capítulo 2, verso 22 vai nos dizer. Atos capítulo 2, verso 22. O texto diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno. Essa palavra varão, sabe o que essa palavra significa no original? Homem. Homem aprovado por Deus diante de vós. Homem. Ele foi aprovado por Deus diante deles. Como? Com milagres, prodígios e sinais. O que o texto diz, irmãos? Os quais... o homem, Jesus Cristo, encarnado, realizou essas obras por meio do Pai. O Pai realizou essas obras por meio da natureza humana do Filho. O Filho se debruçava na presença do Pai, porque a sua carne clamava para estar na presença do Pai. A sua humanidade necessitava da presença do Pai. Assim como Davi diz, como uma corça anseia pelas águas, assim eu tenho sede de ti. Era isso, a humanidade de Cristo, ela invocava a presença do Pai. Jesus Cristo sentia que precisava da presença gloriosa do Pai, do dom do Espírito Santo sobre ele, da manifestação da graça de Deus sobre ele. Era a humanidade de Cristo falando: eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso viver sem a tua presença. Eu não posso viver sem ter a contemplação da sua face. Era o homem Jesus que estava diante do Pai. Era ele que estava ali. Eu não estou tentando fazer uma dissociação entre a natureza divina e a natureza humana. O que eu estou te dizendo é que na sua humanidade, Jesus clamava pela presença do Pai. Ele buscava a presença do Pai. Ele invocava o Pai. A última parte desse versículo nos diz, Lucas capítulo 11, verso 1, a última parte, nos diz que os discípulos pedem: ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Irmãos, João ensinou os discípulos dele. Os discípulos de Jesus estão pedindo para Jesus ensiná-los a orar. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que oração é algo que pode ser aprendido. Orar não é algo que acontece. Orar não é algo que simplesmente surge dentro de nós. Agora eu sou um homem de oração. Agora eu sou uma mulher de oração. Se você estiver esperando para que algo mágico aconteça na sua vida para orar, eu sinto te dizer, você vai morrer e não vai orar. Você vai ser como alguém com sede na beira de um poço de água que não bebe. Porque a nossa natureza repele isso. Nós achamos que resolvemos do nosso jeito. Nós achamos que conseguimos. Mas oração é algo que se aprende. E nós aprendemos a orar quando nós entendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes. Não há nada que nós possamos fazer sem a presença dEle. Quais planos você fez para essa semana? Você não será capaz de realizar nenhum deles, se quer acordar amanhã, se o Senhor não tiver com o que fazer isso. Se Ele não quiser que isso aconteça. Você não se levanta da sua cama amanhã, se o Senhor não quiser que isso aconteça. Nós somos totalmente dependentes dEle. Nós não sabemos o que vem depois das decisões. Nós ficamos enfermos e não temos em nós potencial de nos curarmos. Nós vemos os nossos familiares adoentando. Sofremos com a doença deles. E somos impotentes diante disso. Nós somos impotentes diante das más notícias, dos problemas, das dificuldades, dos problemas que acometem os nossos casamentos, os nossos filhos. Ficamos de pés e mãos atados. Nós não somos capazes e nós aprenderemos a orar quando nós reconhecermos que nós precisamos do Senhor. Que nós precisamos da sua graça. Que nós não temos em nossa capacidade.
E aqui Jesus, aliás, Lucas, nos mostra que oração é algo que se aprende. E é algo precioso para a gente encerrar, meus irmãos. O que nós devemos fazer hoje? Nós devemos fazer o que os discípulos fizeram. Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ensina a orar. Sabe o que é tremendo, Lourenço? Eles não pediram para poder fazer sinais. Eles pediram para aprender a orar. E eles fizeram sinais. Sabe o que é tremendo, Renata? É que eles não pediram a Deus, Jesus, para ensiná-los a curar. Eles pediram para ensiná-los a orar. Mas eles curaram. Isso é tremendo, Caio. Eles não pediram Jesus para ensiná-los a ressuscitar. Eles pediram Jesus para ensiná-los a orar. E eles ressuscitaram. Eles não pediram Jesus para ensiná-los a pregar. Eles pediram, Senhor, me ensina a orar. E Pedro, na primeira vez que ele prega, quase 3.000 pessoas se prostram diante do Salvador. Irmãos, você não precisa pedir ao Senhor para te curar. Você não precisa pedir ao Senhor para mudar a sorte do seu casamento. Você não precisa pedir ao Senhor para mudar a sorte dos seus filhos. Você não precisa pedir ao Senhor para que você vença essas dificuldades. Você precisa dizer para Ele, Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar. Me ensina a orar conforme a Tua vontade. Me ensina a orar guiado pelo Teu Santo Espírito. Me ensina a falar como convém ao Senhor. Me ensina a orar, Senhor. É isso que nós devemos pedir ao Senhor. E é isso que eu gostaria de te convidar a fazer nessa noite. Curva a sua cabeça por um instante. E peça isso para o Senhor. Senhor, me ensina a orar. Me ensina a falar com o Senhor. Me ensina a apresentar os meus pedidos diante do Senhor. Me ensina a me prostrar na Tua presença. Me ensina a clamar o Senhor. Me ensina a depender de Ti. Me ensina a Te buscar como o Senhor deve ser buscado. Oh Deus, me ensina a orar. Me ensina a orar, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Não me deixa confiar na força do meu braço. Não deixa eu achar que eu posso, que eu consigo. Senhor, me ensina a depender totalmente de Ti. Me ensina a orar. Oh, Senhor Deus, nessa noite, Pai, eu me prostro diante do Senhor, Deus. Eu rogo ao Senhor, Pai, tem piedade de mim, Senhor. Me ensina a orar, Senhor. Oh, Pai, assim como o Senhor ensinou os seus discípulos, me ensina a orar, Senhor. Me ensina a passar tempo na Tua presença, Pai. Me ensina a buscar a Tua face, Senhor. Oh, Pai, eu quero dizer palavras para o Senhor que engrandeça o Teu nome. Eu quero, Deus, manifestar, Pai, o que o meu coração sente na Tua presença. Eu quero Te louvar, Deus, Te glorificar como o Senhor merece, por isso me ensina a orar, me ensina a buscar a Tua face, me ensina a ter tempo na Tua presença. Oh Deus, eu não quero ser um religioso, eu quero Te buscar, Pai, ter relacionamento contigo, invocar o Teu nome, clamar pela manifestação do Teu Espírito, Pai. Oh Deus, eu Te peço, ensina o Teu povo a orar, Senhor. Leva o Teu povo, Deus, a se prostrar diante do Senhor em reverência, em adoração, reconhecendo que só o Senhor pode intervir nas nossas causas, reconhecendo que só o Senhor pode mudar as situações nas quais nós estamos vivendo. Ensina-nos a orar, Pai. Ensina-nos a orar para que as almas se convertam, Senhor. Ensina-nos a orar para que as escamas dos olhos caiam, para que a Tua graça alcance os corações, para que pessoas sejam salvas. Ensina-nos a orar, Pai, como convém, a buscar a Tua face, contemplar o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Livra-nos, Deus, da autossuficiência. Livra-nos, Deus, de pensar que nós somos capazes e que conseguimos. Mas leva-nos a nos prostrar diante do Senhor, Pai. Leva-nos a nos prostrar diante do Senhor. Eu te convido aí no seu lugar, você faça uma oração silenciosa ao Senhor. Coloque diante dele as suas causas e peça, Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar. Depois
de um breve momento de oração silenciosa. Nós quebraremos o silêncio com uma última canção. E aí, quando os irmãos começarem a cantar, você fique de pé no seu lugar e a gente adora o Senhor juntos. Amém. Vamos nos colocar de pé? Vamos cantar essa canção ao Senhor? Celeste
que doce esperança.